O que seria mais importante no caso do autismo? O diagnóstico precoce, mais rápido saber que seu filho é autista, ou a identificação dos atrasos, dos déficits, daquilo que precisa ser trabalhado? Não é a mesma coisa, tá, gente? Identificar atrasos, déficits e situações que merecem nossa atenção é uma coisa. Ter pressa em ter o diagnóstico é outra. Qual dos dois é mais importante? Sair da clínica com um laudo ou sair da clínica sabendo o que fazer? Dúvida cruel, né? Mas em determinados momentos pode ser um, outro ou ambos. Vamos conversar sobre isso e fazer de repente você expandir tua mente. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. A gente vai conversar sobre um assunto que merece que não somente pais, muitas vezes a gente direciona a nossa conversa para os pais, para as mães, e fico feliz. Essa semana agora eu fiquei sabendo que o podcast Meu Mundo Autista está entre os 40 melhores opções para pais, no caso para mães, eleito por mães, opção para poder se informar. Pois é, gente, a gente leva muito a sério isso e obrigado pela sua audiência. Se você não conhece nosso podcast nas plataformas de áudio, procura lá Meu Mundo Autista, Alexandre Soledade, ou Meu Mundo Autista, assim por diante, tu vai encontrar a gente. Fico muito feliz desse resultado. Mas vamos lá. Gente, você tem a concepção de quanto equivale um grau, quando a gente fala de coordenada geográfica, um grau? Assim, a 55 graus, 54 graus, minutos, segundos. O que isso tem relevância com o autismo? Pois é, gente. Se de repente eu desviar um grau da minha rota, eu estou num navio, estou num avião, algo que precisa que eu me oriente pelos graus. O fato de você colocar a coordenada no avião, colocar a coordenada no navio, e você errar um grau, se você não perceber a tempo, o equívoco que fez, parece uma coisa boba quando você olha no transferidor, né? Ali você olha no transferidor, você olha o grau, nossa, é muito pouca diferença, né? Então, mas se você não perceber esse equívoco, logo você vai estar se não perceber, você vai estar cerca de 111 quilômetros do ponto onde você queria chegar. 111 quilômetros. Então, quer dizer, se eu não percebo a decisão que eu tomei foi equivocada, a distância onde eu queria chegar vai ser extremamente longa. O que isso tem a ver? A gente tem feito essa pergunta para todo mundo porque às vezes a gente tem percebido que sim, é necessário que chegue ao diagnóstico, né? Quanto mais precoce, mais rápido nós conseguimos fazer alterações ou ajustes ou mudanças, ou como as pessoas preferem chamar, intervenções, nesse trajeto de comportamentos ou de atitudes ou de déficits e atrasos que possam, inclusive, dessa decisão que a gente toma hoje sabendo, podemos levar a uma mudança de vida, de qualidade de vida, de autonomia e de independência de uma pessoa. Então, essa decisão de precocemente, quanto mais cedo achar, e aí vem toda aquela escala, né? Quanto mais cedo para cada poda neural, o cérebro mais novo ele tem a capacidade de plasticidade melhor, de aceitar as alterações, assim por diante. Toda aquela história que nós já conhecemos, né? Mas o que é importante? O Código Internacional de Doenças, CID, ele tem um rol gigantesco de condições que tudo que você imaginar, porque o CID foi pensado inicialmente para codificar, para que soubéssemos do que as pessoas morrem. Pois é, o CID ele não foi inicialmente pensado para dizer que doença, que patologia que ela, ou codificar aquela doença com um nome. Na verdade, o CID, quando foi criado, ele foi idealizado para fazer um catálogo ou
uma estatística, um dado estatístico do que as pessoas morrem. A Organização Mundial de Saúde pensou do que as pessoas morrem, então criou seus códigos. E mais para frente o CID foi evoluindo ao ponto de codificar as condições existentes, não somente a causa da morte das pessoas. Então, o CID, o Código Internacional de Doenças, a gente aqui no Brasil usa o 10, no mundo já está usando o 11, a gente só vai usar o 11 a partir de 2027, porque os profissionais não se adaptaram muito bem ainda ao CID-11, tem as questões de alteração, de adaptação à língua e outras situações. Mas o CID tem diversas situações observáveis. Então lá no CID temos atraso de comportamento, atraso de desenvolvimento, atraso de linguagem, e assim tudo que você possa imaginar assim, das condições percebíveis, o CID tem. Ou seja, você pode, inclusive para fins de tratamento de saúde, progressão, de intervenções, utilizar os CIDs para que o plano de saúde possa começar um processo terapêutico no seu filho. Pois é. Então, se seu filho tem um atraso de linguagem, antes mesmo de ele ter o diagnóstico de autismo, ou TDAH, ou qualquer outra condição, ele tem atrasos visíveis. Ou se for feito uma avaliação de forma calma, observando os detalhes, observando as subjetividades desse paciente, que é uma coisa difícil, né, gente? Porque hoje a cultura é dar velocidade às coisas, né? Então precisamos que você saiba logo o que você tem para poder tratar. Pois é, mas se errar por um grau, a gente vai estar tratando uma coisa talvez durante muito tempo que não teria necessidade. A distância, lembra? Mais de 100 quilômetros. Então, quando a gente fala sobre o que é importante, talvez seja encontrar, em determinado momento, quando a gente fala de infância, encontrar o déficit, o atraso, aquilo que já deveria ter parado, ou aquilo que de repente deveria já estar acontecendo, não está acontecendo. Esse deveria ser o foco, e não na angústia de achar um diagnóstico. Mas, Alexandre, você acha que não é importante? Talvez seja muito mais importante para quem precisa do diagnóstico para outras funções. Quando você imagina uma família que tem uma condição financeira muito abaixo, que tem uma situação de vulnerabilidade financeira muito grande, ter o diagnóstico ou diagnóstico talvez seja mais importante, porque vai sobre o diagnóstico compensações, inclusive financeiras, inclusive a possibilidade de ganhar o benefício de prestação continuada ou ter vantagens. Quando eu falo vantagem, estou dizendo que é favorecimentos, vantagens quanto a acesso a outras coisas que envolvem a condição de pessoas que têm um diagnóstico que é protegido por lei. Então, o diagnóstico de autismo faz com que pessoas possam ter direito à preferência em questões de casa e moradia popular e assim por diante. Se a gente olha por esse lado, ter o diagnóstico, gente, é muito mais importante do que codificar os atrasos. Mas quando a gente pensa em tratamento, saber se seu filho é autista ou não tem muito mais relevância do que saber o que ele ou ela precisa. Diferentemente da pessoa adulta. Às vezes, no caso do adulto, quando o adulto faz um processo de investigação, ele já está tantos anos, né, na condição, inclusive mascarando vários comportamentos, várias estereotipias, ele aprendeu muitas vezes a mascarar e sofre muitas vezes por esse mascaramento. E, gente, não é fácil ficar mascarando quem né? Por muito tempo você sofre dizendo quem você não é. Talvez para ele o diagnóstico seja importante, mais importante do que agora identificar atrasos, porque como ele já viveu todos esses anos dentro da condição sendo ele conhece ou ela conhece quem é e como é, talvez para ele melhor seja o diagnóstico para poder no final das contas saber, é por isso que eu agi assim, por isso que eu respondi assim as coisas. Então, depende de onde você está na história. Então, mas você que faz audiência da gente, você pai e mãe, o que você acha? Qual é a idade do seu filho? Então, a gente acredita assim que é preciso colocar-se no lugar daquela pessoa.
O que seria, assim, primeira coisa que ele deveria procurar? Então, se minha condição financeira, se minha vulnerabilidade, ela grita muito mais alto, sim, diagnóstico, é necessário procurar o diagnóstico. Mas o diagnóstico certeiro, lembra que nós falamos? Errar também o diagnóstico, dar um diagnóstico equivocado, ou muitas vezes, que nem alguns profissionais fazem, dar o diagnóstico protetivo. O que é diagnóstico protetivo? Como hoje, em virtude das mudanças que aconteceram do DSM-4, DSM-5 e assim o DSM-TR, que é o manual diagnóstico, onde muitas condições são muito parecidas com as outras, e aí na dúvida eu faço um diagnóstico guarda-chuva, se o filho está dentro de um fenótipo ampliado para o autismo, então coloca ele num ambiente de proteção legal em que ele sai de lá com um código, mesmo que seja temporário, que permite que essa pessoa tenha acesso às políticas públicas de defesa, de proteção a essas pessoas, mas não necessariamente dá acesso a elas terapias, mas dá a ela a possibilidade de outras situações. Mas seu filho novo, tendo condição e acesso às terapias, eu acho que o caminho seria identificar primeiro, antes mesmo dele passar muito tempo numa rota, né? E depois perceber que não era. Sim, gente, temos muita gente que é diagnosticada de forma equivocada. As pessoas não gostam de falar isso, né? Porque parece que a gente está criticando, mas não é uma crítica. Existe muita gente que está recebendo diagnóstico e existe todo um processo também negativo de se ter um diagnóstico errado. Lembra? Um grau desviando. Daqui a um tempo tanto tempo você sendo submetido inclusive a intervenções, a modelos, a rótulos, a estereótipos, tanto tempo. Qual vai ser o prejuízo para essa pessoa? Já pensou? Ah, mas ela recebeu tratamento. Pois é, mas ela podia receber o tratamento identificando os atrasos, não necessariamente tendo um diagnóstico. Esse talvez seja o grande paradoxo do diagnóstico. Tê-lo não é garantia de tudo. Ter um diagnóstico correto pode realmente ter uma condição melhor para aquela pessoa, mas um diagnóstico equivocado pode ser tão prejudicial quanto você não o tê-lo. Então, nesse momento, você, pai e mãe, que tem suspeita diagnóstica do seu filho, da sua filha, ou que você acabou de receber o diagnóstico de autismo do seu filho, a possibilidade de ser autista, foca naquilo que precisa ser feito e não no diagnóstico. Porque, como eu sempre digo aqui, receber o diagnóstico é como acender uma luz num canto da casa onde não batia luz. Mas você não apaga as outras luzes da casa. Seu filho vai continuar crescendo. Dentro de uma pessoa atípica, existe ali uma pessoa atípica. Muita coisa que acontece com seu filho tem a ver com a tipicidade nossa, do ser humano. Ele vai mentir, vai fazer birra, vai fazer um monte de situações. E não é por causa do autismo. Então não é para apagar todas as luzes da casa e ficar só com a luz do autismo acesa. É preciso que você foque. Meu filho precisa trabalhar isso, minha filha precisa trabalhar isso. É nesse ponto, é nessa direção que eu vou. Eu não vou desviar daquilo que ele precisa. Pois é. E essa consciência que os profissionais deveriam ter. Ao invés de ficar focado, como assim diz muitos autores e pesquisadores. Inclusive uma pesquisa que foi feita em 2011 por um pesquisador na Suíça, em Genebra. E eles diziam o seguinte, que antigamente eram cerca de 25 a 30 critérios para você fechar um diagnóstico de uma condição de neurodesenvolvimento. Hoje, com os DSMs, isso se enxugou uma lista, um checklist. Pensa no impacto, doutor, doutora, em dar o diagnóstico errado. Pois é. Depois de um tempo, a distância onde você queria chegar, onde essa família merecia chegar, está bem grande. Ela vai ter que remar bastante, porque perdeu muito tempo indo na direção errada, porque um grau faz muita diferença. Talvez não seja por nada que o autismo é gradado em grau 1, grau 2. A diferença de grau, gente, é gritante. Então, pensa bem. Pensa na possibilidade de você
O que você precisa? Eu preciso ir nessa direção. E nessa direção, muitas vezes, o foco não é o diagnóstico.